Bom dia, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Hoje é mais um dia para conhecermos a palavra do Senhor e sermos transformados por ela. Amém? Aproveita, já deixa seu like, inscreva-se no canal se não é inscrito, ative o sininho de notificações, comenta, nem se for um amém, e compartilha. Assim ajuda o canal a crescer e mais pessoas a conhecer a palavra do Senhor. Aleluia! Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, te agradecer teu santo nome. Muito obrigada, Senhor, porque antes de estar aqui, Senhor, gravando, eu tive uma oração, Senhor, aleluia, onde sua presença, Senhor, estava ali comigo. Deus amado, muito obrigada, Senhor, porque suas palavras, Senhor, elas não voltam vazias. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu o dia de hoje, Senhor, mais uma oportunidade, Pai, para te servir, para te, Senhor, conhecer, para, Pai, aleluia, saber mais as suas escrituras. Senhor Deus, que essa palavra, Senhor, transforme a minha vida, venha com salvação. Que essa palavra, Senhor, transforme a vida dos meus irmãos e venha, Senhor, com salvação, com libertação, com cura, Pai. Porque é isso que a sua palavra vem sobre nós, Senhor. Aleluia. Pai, muito obrigada, Senhor. Perdoa nossos pecados, Senhor. Aleluia. Perdoa, Senhor, nossas transgressões, Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor. Te agradeço, Pai. Aleluia. Que a sua obra, Senhor, seja feita, Pai, a cada dia, que as suas promessas, Senhor, se cumpram a cada dia. Pai amado, eu te louvo, Senhor, e te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós vamos estar, aleluia, meditando na palavra 2 Timóteo, capítulo 4. Aleluia. Vamos lá. Portanto, eu insisto, diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando aparecer para estabelecer o seu reino, que pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver a oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente, quando não for. Corrija e repreenda, estimule-os a fazer o bem e esteja todo o tempo alimentando as pessoas pacientemente com a palavra de Deus. Porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para o outro procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Elas se recusarão a ouvir aquilo que as Escrituras dizem, mas seguirão suas próprias ideias desorientadas. Você precisa estar alerta e vigilante contra contra todos esses perigos. E não tenha medo de sofrer pelo Senhor. Leve outros a Cristo. Não deixe por fazer nada que você deve fazer. Aleluia, glória a Deus. Antes de começar, se você estiver escutando esse barulho no fundo, é meu ventilador que tá ligado, tá? Deixa, é que tá calor aqui e não tem como desligar. Amém? Aleluia. Aqui o Senhor traz para nós a importância da palavra ser pregada. Nós como cristão, o nosso principal papel é levar a palavra do Senhor. É levar ao Cristo que nós conhecemos a outras pessoas. E nós sabemos, né, a palavra do Senhor ela não é em vão. Aqui no versículo 3 diz que porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para o outro procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. E nós sabemos, isso já acontece no dia de hoje. Nós vemos tantas pessoas que elas só vão para a igreja procurar um profeta que lhes digam sobre promessas, sobre uma chave, sobre a porta aberta, sobre todas as bênçãos que ela quer receber, mas não sobre a verdade, não sobre a palavra que vem como conserto, não sobre a palavra que vem com salvação, não sobre a palavra que vem com cura, não. Elas só querem ouvir sobre a bênção.
sempre um profeta, sempre à procura de uma nova igreja que diga aquilo que ela precisa de um carro novo, que ela precisa de uma casa, que Deus está vindo com bênção, que Deus está vindo com prosperidade financeira, mas, aleluia, glória a Deus, a conversão, a verdade, os pecados, isso ela não quer ouvir. E é isso que o Senhor fala aqui, e Ele fala sobre nós: pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos. E é isso que nós temos que fazer, falar de Deus mesmo. Ai, mas Ele não gosta, não importa, o Senhor diz aqui, sempre que tiver oportunidade, há tempo e fora de tempo. Às vezes você acha, ai, não é o momento certo, há tempo e fora de tempo. Não importa se você acha que é o lugar certo, se você acha que é o lugar errado, fale de Deus. Às vezes a pessoa ali do seu lado está precisando de falar de Deus. Nós precisamos, se a pessoa precisa ou não, nós precisamos pregar a palavra de Deus, que é a palavra de Deus que vem para salvar o mundo, é a palavra de Deus que vem para nos salvar. Aleluia. Do mesmo jeito que nós queremos que a nossa casa seja salva, nossos familiares, os nossos filhos, marido, nosso sangue seja salvo, nós precisamos querer que o resto do mundo também seja salvo. Nós precisamos querer que os nossos vizinhos, a nossa rua, o nosso bairro, nossa cidade, nosso país, o mundo inteiro, o continente, aleluia, seja salvo. Glória a Deus, aleluia, que a palavra do Senhor seja pregada, que Cristo venha, aleluia, sobre as nações. Glória a Deus, aleluia. Portanto, eu insisto diante de Deus e diante de Cristo, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando aparecer para estabelecer o seu reino. O Senhor virá e julgará, nós sabemos, o Senhor virá no grande dia e julgará o seu povo, aleluia, glória a Deus. E nós temos, aleluia, como servos, que pregar a palavra do Senhor, aleluia, seja por uma oração, faça aquilo que você pode fazer, use esse instrumento que está nas suas mãos, o celular, o computador, um tablet, para levar a palavra do Senhor. Se você não quer, aleluia, ir ali no seu irmão e pregar a palavra, levar a palavra de Deus, use aquilo que você tem, grave uma oração, grave um áudio, mande no grupo da sua família, mande na aleluia, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no TikTok, não importa, fale da palavra de Deus, seja instrumento para que o Senhor te use, dê a liberdade para o Espírito Santo te usar, para alcançar outras pessoas, seja um ministro da palavra de Deus, não retenha só para si aquilo que o Senhor tem trazido todos os dias, aquilo que o Senhor tem, aleluia, trago, aleluia, como salvação, aquilo que o Senhor tem trago, aleluia, como libertação. Porque o Senhor, Ele não vem só para nós, a palavra não pode parar só em mim, a palavra não pode parar só em você. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aqui o Senhor fala que chegará uma época onde as pessoas não suportarão a verdade e elas não querem saber da verdade. As pessoas querem o Cristo, o mundo quer o Cristo que venha em cima, que venha sobre os pecados dela. Não é? A gente sabe que é isso, as pessoas não querem se converter, elas não querem a mudança, elas querem continuar no pecado, no erro, e elas querem que a palavra se adeque aos pecados dela, à vida que ela está vivendo. Elas não querem o Cristo de conserto, elas não querem o Cristo que morreu na cruz do Calvário, que o sangue sagrado, que o sangue carmesim puro foi derramado no Calvário, no madeiro, venha com valor sobre a vida delas, com conversão, com aleluia. Elas não querem o sacrifício da cruz, elas não querem carregar a cruz, elas não querem que a verdade venha e aleluia, e mate os pecados, não. Elas querem viver na mesma imundície, cometendo os mesmos pecados, cometendo os mesmos erros, querem continuarem se sujando. E é isso que a palavra fala. Se você está sujo, que isso suje mais, mas que você está limpo, que se limpe mais. Aleluia, glória a Deus. E é isso que nós temos que pregar, a verdade. Por mais que a verdade doa, às vezes você fala pro seu filho de Jesus e ele fica lá com o bico, que fique com o bico.
Você fala para o seu marido de Jesus e ele fica com bico, que fique com bico. Mas nós temos que ter sabedoria. Aleluia. Nós não podemos trazer a discórdia para nossa casa. Não podemos. Não seja sábio nas obras do Senhor. Nós temos que falar de Deus, mas nós temos que ser sábios. Não temos que vir com a espada cortando a orelha de ninguém. Nós temos que vir com sabedoria. Aleluia. Se você não sabe falar do Senhor, se você está causando confusão na sua casa, ai meu Deus, ore, Senhor, me dê discernimento. Me dê discernimento para falar da sua palavra. E se não é para mim abrir minha boca e falar alto, fique em oração, em jejum. Aleluia. É isso que porque a palavra do Senhor fala que não é pela força da carne, não é pela força dos nossos braços, e sim pela força do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se falar do Senhor em voz alta está criando contenda na sua casa, glória a Deus. Não abra sua boca. Fique em oração, guerreie em oração em espírito, ponha nas mãos do Senhor. Não crie confusão dentro da sua casa, mas não deixe de, aleluia, orar. Não deixe de buscar, não deixe de jejuar, em nome de Jesus, glória a Deus. Porque o Senhor, Ele vem. Eu tenho como testemunho dentro da minha casa. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que, na hora que o Senhor fala, pode falar sim, vai ficar de bico, vai ficar, mas a palavra do Senhor é pregada. Aleluia, mas esteja em oração, constante oração, de dia e de noite. Buscai ao Senhor enquanto puderes achar. Aleluia, glória a Deus. Aqui no versículo 4 diz: elas se recusarão a ouvir aquilo que as Escrituras dizem, mas seguirão suas próprias ideias desorientadas. E é isso, a gente vê no dia a dia, a gente às vezes até dentro da igreja, as pessoas elas buscam orientação, elas buscam uma palavra, mas elas fazem o que bem entende. É o que a palavra do Senhor fala. Aleluia, glória a Deus. Mas não tenha medo. No versículo 5, você precisa estar alerta e vigilante. Vigie, irmão, aleluia, contra todos esses perigos. E não tenha medo de sofrer pelo Senhor. Não tenha medo de sofrer represálias. Não tenha medo de alguém falar pelas suas costas. Não tenha medo de palavras contrárias. Coloque tudo, no joelho, porque é no joelho que nós vencemos. É pelo nome de Jesus Cristo que nós vencemos. Leve outros a Cristo. Não deixe por fazer nada que você deve fazer. Ou seja, não deixe de ser aquilo que o Senhor te chamou para ser. Se é intercessora, vai orar. Se é pregador da palavra, vai pregar. Se é levita, vai louvar e cuidar da casa do Senhor. Oh, aleluia, todos nós somos levitas. Todos nós devemos cuidar das coisas do Senhor, aleluia. Se você é, aleluia, ministro, se você é, aleluia, missionário, se você tem como chamado ser missionário, leve a palavra do Senhor. Se você tem como chamado cuidar da casa do Senhor, vai cuidar da casa do Senhor. Se você tem como evangelista, saia, pregue a palavra do Senhor, aleluia. As pessoas precisam da palavra de Deus. As pessoas precisam conhecer a Cristo. O Cristo que vem com a verdade, com a palavra, ó. Verdade. Nós precisamos dessa verdade. Não é vir amaciando os pecados. Aleluia, glória a Deus. Não é a palavra, a verdade do Senhor não é amaciar o pecado. Cristo não veio amaciar o pecado de ninguém. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E o que adianta nós estarmos aqui servindo a Cristo e a pessoa, aleluia, que está ao nosso lado, o nosso parente, os nossos irmãos, os nossos filhos, está fazendo coisa errada e você fica só batendo a mão na cabecinha dele, amaciando o pecado dele? Nada disso, irmão, nada disso. Porque quem pagará, aleluia, pela sua vida e pelos seus pecados e pelos pecados daquele que você está amaciando é você.
Jesus virá com um julgamento, como diz aqui na palavra. Eu insisto diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando aparecer para estabelecer o seu reino. O Senhor virá no grande dia com julgamento. Vigia naquilo que você está fazendo. O Senhor não vem para maciar o pecado de ninguém. O Senhor vem com conversão e salvação, com santidade. E nós não buscamos a santidade, não entramos no reino dele com pecado. Pecadores não entram no reino de Deus. Então vigia. Vá pregar a palavra do Senhor. Por mais que as pessoas não queiram ouvir a verdade, vá pregar a palavra do Senhor, a verdade das Escrituras. Pela glória de Deus, o Senhor nos levantou como pregadores da verdade, a verdade que é a palavra. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler de novo essa palavra para que ela se fixe e seja gravada na tábua do nosso coração. Glória a Deus. De 2 Timóteo, capítulo 4. Portanto, eu insisto diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando aparecer para estabelecer o seu reino, que pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver a oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for, aleluia, quando for, aleluia, corrija e repreenda, estimule-os a fazer o bem e esteja a todo tempo alimentando as pessoas pacientemente com a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para o outro procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Elas se recusarão a ouvir aquilo que as Escrituras dizem, mas seguirão suas próprias ideias desorientadas. Você precisa estar alerta e vigilante contra todos esses perigos. E não tenha medo de sofrer pelo Senhor. Leve outros a Cristo. Não deixe por fazer nada que você deve fazer. Aleluia, glória a Deus. Paulo fala que você deve, o nosso dever é conhecer e fazer Cristo ser conhecido. Aleluia. Esse é o nosso dever. Que você fique com essa palavra, que ela te alimente, que ela te edifique, que ela te transforme e te salve. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Aleluia, muito obrigada, Senhor. Aleluia. Fique com essa palavra. Nos vemos amanhã. A paz.